Falar de equilíbrio é algo muito difícil em uma sociedade exigente, em que as cobranças vêm de todos os lados, vêm da família, vêm do trabalho, vêm de nós mesmos. Equilibrar-se não é fácil. É uma palavra que está presente no taoísmo, está presente no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, em diversas religiões, diversas culturas. Parece que é um chamado, né? Que a nossa consciência, para que a gente possa se organizar e dessa forma ter saúde e desfrutar também das nossas conquistas. De um outro lado, se a pessoa está desequilibrada, parece que ela se sente mal, e por mais que ela tenha muita coisa, conquiste muita coisa, parece que ela nunca está satisfeita. Sabemos que tem aqueles dias que parece que qualquer provocação, qualquer coisa que não dê certo, saia do esperado, pode ser suficiente para a gente explodir. Acredito que você já se sentiu assim. Isso, muitas pessoas sentem isso durante muito tempo. Isso não é normal, apesar de ser frequente. E o fato de ser muito frequente dá essa falsa sensação de normalidade. Nós temos que lutar pela nossa saúde. E isso deve ser uma meta nossa. Isso é uma das definições mais modernas, talvez, de medicina, né? A medicina integrativa, em que ela também propõe que o próprio paciente, que a própria pessoa entenda a responsabilidade dela como agente da sua própria saúde. Então, pensar em equilíbrio é pensar tudo isso. E pensar que muitas vezes ficamos desequilibrados é entender que existem também técnicas de meditação com esse objetivo, com essa finalidade. E é sobre isso que nós estudaremos nesse dia, né? Falaremos sobre os chakras, falaremos sobre mantras, falaremos sobre centros, temas que são tratados em especialidades médicas que envolvem acupuntura, que envolvem medicina tradicional chinesa. São temas muito próprios da meditação que vale muito a pena nós estudarmos. Para que a gente possa dividir o estudo dessas técnicas, é interessante nós dividirmos com 3 palavras muito básicas e são conhecidas como luz, calor e som. Vamos começar pelo som e vai ficar tudo mais claro. O som está presente nas músicas clássicas, nos sons da natureza, que nós muitas vezes utilizamos quando a gente vai fazer uma técnica como essa, ou quando a gente quer buscar um relaxamento no nosso dia a dia. Também nós podemos utilizar aquelas músicas tradicionais que trazem melodia, poesia, que fala muitas vezes da família, que fala muitas vezes da arte. Isso nos leva a um estado de inspiração muito bom. Na música brasileira a gente tem bossa nova, a gente tem músicas caipiras, a gente tem músicas gauchescas com uma letra tão bonita, com uma percepção tão profunda. A música portuguesa faz muitas vezes isso com o fado. As músicas chinesas e japonesas com sua flauta, né, que parece imitar o barulho dos ventos, naquelas montanhas onde residem muitas pessoas que reservaram sua vida à prática de meditação. Voltamos para a América do Sul, né, nos Andes, nas nossas cordilheiras. A gente também encontra músicas peruanas, né, e tantos sons, né, o bambuco, o joropo, que muitas vezes combina essa melodia, essa poesia e ajuda a gente a encontrar um estado de inspiração. Platão dizia que a música é a medicina da alma, e realmente a gente percebe o efeito desse aspecto. Um outro aspecto do som é o mantra. O mantra é utilizado para relaxar a mente, para se concentrar, e como nós vamos ver no final desse primeiro tema de hoje, o mantra é utilizado para estimular os chakras. Mas vamos guardar esse conceito e daqui a pouco a gente vai aprofundá-lo. Um outro aspecto do som é a palavra.
a palavra que a gente pronuncia ou aquela palavra em forma de pensamento é suficiente para estimular estados negativos ou estados superiores. Aquela ofensa, aquela palavra cheia de negatividade, pessimismo, muitas vezes, repetidas vezes, elas se apresentam na gente em forma de pensamento e isso acaba com o nosso dia, por melhor que ele estava sendo. Quando a gente assume as rédeas da nossa forma de pensar e reconhece esses pensamentos negativos, a gente está a um passo de melhorar e muito a nossa qualidade de vida. Por outro lado, a palavra que a gente dirige a outras pessoas pode ferir, pode machucar. Ela é poderosa o suficiente para destruir uma carreira, acabar com as relações familiares ou com uma amizade. Ou ela pode construir, ela pode orientar, ela pode ensinar. Nós podemos muitas vezes lembrar de palavras que nós ouvimos que foram suficientes para mudar a nossa vida. Isso também é um dos aspectos que nós zelamos, né, quando nós refletimos sobre o som. Um outro aspecto é a luz. Então nós vamos encontrar práticas de meditação que combina a imaginação, que combina percepção de cores. Nós podemos comparar a nossa consciência, como fazem alguns autores, com um facho de luz. É como a gente põe a nossa atenção, a nossa consciência no pé direito, né? Então ali está esse foco. Então quando nós percebemos a nossa atenção, a nossa consciência relacionada com esse aspecto, nós vamos percebendo que quando ela está presente, a gente está com luz, quando ela está ausente, a gente está em trevas. Quando ela não está presente no momento, é que nós ficamos vulneráveis a estados negativos, a estados ansiosos. Então é bem interessante realmente essa percepção desse aspecto relacionado à meditação. O calor, ele não é diferente, é de igual importância. Muitas vezes se fala de energia, né? No Oriente fala Ki, né? Energia. Mas nesse sentido, se a pessoa perde muita energia com um desequilíbrio, com uma ira, por exemplo, ela é capaz de ficar vermelha, nervosa, né, ter queimação no estômago. Então, ela perde muita energia, se sente muitas vezes cansado, desgastado por causa disso. Fala coisas que se arrepende depois. E quando ela faz uma prática de uma técnica como a meditação, ela é capaz de se sentir bem. Ela é capaz de se sentir presente, com mais energia, com mais disposição. Então o calor diz respeito a esse aspecto e nos faz refletir sobre o uso da energia que nós temos, da disposição e do tempo que nós temos. Então, falar desses três aspectos naturalmente nos remete a três princípios que em mitologias e religiões estavam relacionados até com aspectos devocionais. Então a pessoa fala de luz, muitas vezes ela relaciona com um princípio que ela entende dentro de um aspecto devocional. Quando ela fala de calor ou de fogo também. Isso não é exclusivamente do cristianismo. Então existe um aspecto, né, falando de boa cultura, para ilustrar um pouquinho, né, no cristianismo se fala Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras religiões, né, nós temos Ísis, Osíris e Horus no Antigo Egito, Keter, Shokmah e Binah, dentro de uma cultura judaica, Brahma, Vishnu e Shiva no hinduísmo. Esses três aspectos, né, dentro da teosofia foram vistos como logos, primeiro, segundo e terceiro, e que ao dividir-se em três, muitas vezes se estimula o aspecto devocional, esse estado superior evocado em uma oração, independente da religião que a pessoa tem, ou a devoção também está relacionada com a palavra dedicar-se. Então, quando a pessoa se dedica a algo, se consagra ao cuidado dos filhos, a atenção no trabalho, ao estudo, ela também reconhece um estado superior, muitas vezes visto na meditação. Então, quando a gente fala com carinho de religiões e culturas e faz esse paralelo, buscando entender a similaridade, a proximidade delas, nós também vamos entendendo esses estados meditativos e a meditação nas mais diversas épocas e lugares. Mas só um paralelo, né, para falar um pouquinho de cultura, e boa cultura nunca é demais.
Tem também um aspecto relacionado com isso, com esses 3 princípios, que muitas vezes são vistos no gênese de uma cultura. Então, por exemplo, se fala dentro do hinduísmo do Pralaya e do Mahavantara, do dia cósmico e da noite cósmica, o momento na ausência de uma criação e no momento da manifestação dessa criação. Então esses termos eles são vistos em algumas culturas e mostra o sentido da palavra religião, né? Tornar a ligar, tanto pensando muitas vezes é interpretado isso como uma dimensão espiritual, mas também como um estado de consciência. A ideia de religare, né? Que vem, essa palavra religião vem do latim religare, né? Tornar a ligar. Então com isso nós também vamos entendendo, né, que esse estado de plenitude, esse estado de concentração e de vigilância foi visto nessas culturas e religiões dentro de um aspecto espiritual muito interessante, muito profundo. Mas independente disso, independente da gente ver isso dentro desse aspecto, nós conseguimos entender isso pensando dentro da nossa saúde, dentro da nossa qualidade de vida, dentro do nosso desempenho. Mas como nós falamos, só para fazer um paralelo com uma boa cultura, mas para nós interessa muito a prática, que é a forma da gente realmente extrair os benefícios das reflexões que estamos fazendo, né? E para entender o aspecto prático, quando nós falamos a palavra chakra, é uma palavra muito utilizada na acupuntura, por exemplo. Aqui estou deixando um artigo para vocês, se quiserem se aprofundar depois, dentro desse aspecto mais técnico, né? Mais científico, de pesquisas e evidências. E para a gente entender a prática, nós separamos 7 chakras principais. Esses chakras são frontal e coronário, laríngeo, cardíaco, na região do umbigo, no chakra umbilical, na região sexual nós temos o chakra prostático nos homens, uterino nas mulheres, e chakra coxígeo, que fica na região do cóccix, na base da coluna. Esses são 7 chakras principais. Cada chakra tem relação com uma glândula endócrina. Então, ao estimular os chakras, a gente também estimula o bom funcionamento do nosso organismo. E se existe alguma disfunção orgânica ou dor em alguma dessas regiões, nós podemos estimular esses chakras com os mantras que nós já vamos falar. E para servir de apoio, né, nós estamos enviando também uma tabelinha para ficar mais fácil, né, na hora de entender, né, de buscar alguma informação sobre essa prática. Cada mantra estimula um chakra. O mantra I está relacionado com o chakra frontal e coronário, o mantra E com o chakra laríngeo, o O com o chakra cardíaco, U com o chakra umbilical, A com o chakra pulmonar, o M com o chakra prostático ou uterino e o mantra S com o chakra coxígeo. E lembramos sempre que os mantras eles são feitos com inalações e exalações profundas. Então, da seguinte forma: nós fazemos assim, nós devemos nos concentrar também no chakra. E é interessante perceber, né, que são 7 chakras. Isso também traz um apelo cultural, né? Os judeus, em sua cabala, trouxeram o estudo desses padrões numéricos. Esses padrões que se observam na natureza, como a sequência de Fibonacci, como a proporção áurea, utilizada em manifestações artísticas e até mesmo na engenharia, e até mesmo em algoritmos complexos aplicados ao mercado financeiro. O fato é que, ao relacionar as matemáticas e ver esses certos padrões, é muito curioso, porque a gente vê 7 chakras, 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores no arco-íris. Todo esse padrão de 7 muitas vezes é observado quando nós falamos da organização de algo, né? E o 3, como
Pai, Filho e Espírito Santo, essa divina trindade das mais diversas culturas, muitas vezes é percebido, né, na gênese, na origem, na criação de algo. Então, um é visto como uma lei do Hepta Parapashino, que é a lei do Triamazicano, mas só para referir um pouquinho mais de aspectos culturais, né? Muita gente gosta muito da parte cultural, muita gente gosta mais da parte científica, de artigos, da parte antropológica, falando das civilizações. Então, como a gente tem um público muito vasto e a gente pode se beneficiar de todas essas informações, nós buscamos fazer esse paralelo, né, ao longo de cada tema. Então, esse é o primeiro tema, né, dessa semana, chamado Luz, Calor e Som, tema de número 5. Na sequência, né, antes de concluir, né, essa atividade, nós vamos falar do próximo tema, que é um tema chamado A Máquina Humana, que vai falar um pouquinho dos centros, já que a gente falou dos chakras nesse primeiro tema. A máquina humana é um tema de grande importância também para os nossos estudos, porque ela fala sobre os centros psicofisiológicos do nosso corpo. E essa divisão entre centros que têm sua função fisiológica, orgânica, e sua função psicológica, ajuda a entender, muitas vezes, a causa de muitas desarmonias, dores, problemas, né, no nosso dia a dia. Por isso que a atenção ela é bem importante, e as reflexões que iremos fazer têm uma utilidade prática também muito grande. Se nós formos pensar em dividir, né, esse corpo nesses centros, poderíamos começar pelo centro intelectual, relacionado com a região da nossa cabeça. Né? Se nós pensamos muito naturalmente, com muitos pensamentos negativos, muitas vezes a pessoa queixa, né, de cefaleia, de dor de cabeça. Isso é muito comum, isso é muito frequente. Por isso que a autoobservação, né, reconhecer o tipo e a qualidade dos nossos pensamentos é muito importante para realmente deixar de alimentar esse tipo de pensamento negativo e ter esse tipo de prejuízo, esse tipo de incômodo. Todo centro tem uma dualidade. Do centro intelectual é a afirmação e a negação. Podemos utilizar um centro, né, como centro intelectual no processo de aprendizado, mas se a gente vê que já está exagerado, já ficamos estudando demais, é importante dar um intervalo, utilizar outro centro, para a gente dar um descanso, né, para ele e começar, antes de começar o que a gente tinha se proposto com ele. O centro emocional não é diferente. As emoções negativas muitas vezes acabam com esse centro, né, ele está relacionado com essa região do umbigo, né, 2 dedos acima do umbigo, também conhecido como plexo solar. Emoções negativas muitas vezes geram um prejuízo, né, gastrointestinal, dores no estômago, incômodos. Então também é interessante a gente observar as nossas emoções, que tem essa dualidade da alegria e da tristeza. Emoções superiores, como a inspiração, elas estão presentes muitas vezes na nossa vida, mas é interessante a gente perceber quando esse centro emocional ele se desequilibra. Por outro lado, a gente tem o centro motor, que está relacionado com essa região na base da nossa coluna, né? Que muitas vezes, se lesionada, é capaz de a gente perder praticamente todos os movimentos do nosso corpo. Esses movimentos eles são importantes. A dualidade desse centro é o movimento e o repouso. E é nos extremos que está todo o desequilíbrio, né? Se a pessoa faz muito exercício ou se ela não faz exercício nenhum, o corpo naturalmente vai reclamar. Então, equilibrar esse centro é estar pendente desses aspectos também. Por outro lado, a gente tem um centro muito complexo e muito interessante, que é o centro instintivo, cuja dualidade é o prazer e a dor, e está relacionado com a base da nossa coluna, na região coxígea. O prazer, muitas vezes, quando a pessoa tem uma dependência psicológica de um determinado prazer, afirmamos que ela tem um vício. E geralmente todo medo está relacionado com a dor, com a fuga da dor. Então, nós percebemos que a forma como a gente interage com os nossos instintos pode ditar um aspecto muito importante da nossa vida.
O centro instintivo também está relacionado com as funções autonômicas, que não dependem do nosso pensamento, do nosso sentimento, da nossa ação. E os batimentos cardíacos, as funções gástricas, né, as nossas respirações. Então é um centro realmente muito importante. Assim como o último centro, que é o centro sexual, que não é só o centro que está relacionado com o prazer sexual ou com a função da reprodução. É o centro que tem uma energia mais impressionante, né? A única capaz de gerar uma vida. Sobre as questões que envolvem a sexualidade, a pessoa pode ter um êxito muito, muito legal no relacionamento ou um fracasso total. Se a gente está com uma pessoa pensando em outra, se a gente não consegue respeitar essa pessoa e pratica traição ou adultério, ela nunca vai ter um êxito, nunca vai ter uma coisa saudável no relacionamento dela. Então pensar a sexualidade é pensar que existem vícios também, existem desperdícios de energia e que essa energia ela é linda, ela é muito forte. Então compreender esses aspectos da sexualidade é extremamente importante, pensando na nossa saúde, pensando na nossa qualidade de vida. No futuro vamos ter um tema que vai focar esses aspectos, falar sobre uma técnica chamada Sahaja Maituna, aprofundar sobre essas questões que envolvem sexualidade humana. Por hora a gente vai focar mais na questão dos centros e de como eles se equilibram e como eles se desequilibram. Tem autores que também falam sobre o capital vital, um conceito que nos leva a entender esses processos relacionados com o envelhecimento precoce. Já existem técnicas capazes de comparar a idade cronológica, essa idade que nós falamos, no nosso aniversário, e a idade biológica, que é muitas vezes aquela que o nosso corpo tem, se nós preservamos a nossa saúde ou se nós abusamos dela. Então muitas vezes o corpo tem uma idade, mas o nosso RG está outra. E isso tem a ver com a forma como nós administramos essa energia. Isso é muito importante. E é uma forma até de desconstruir determinadas ansiedades que dentro da gente a gente fica impelido em querer fazer tudo muito rápido, mas a que custo? Muitas vezes ao custo da nossa saúde. Então pensar tudo isso é pensar que a gente pode ter uma boa longevidade, uma boa qualidade de vida quando nós equilibramos essa vida pensando na nossa saúde. E essa percepção dos centros, ela ajuda muito dentro do contexto do autoconhecimento e dentro desse nível, de reflexão. Então, vamos inicialmente se concentrar no chakra frontal, no chakra coronário, esse que fica na região entre as sobrancelhas, chakra frontal, e na coroa da cabeça, chakra coronário. Com as respirações dos mantras já devem ajudar a gente a relaxar o corpo e a mente, cumprindo o primeiro e o segundo passo da meditação. E logo após os chakras, a vocalização dos mantras de cada chakra, vamos entrando num estado de concentração e de inspiração, permitindo que a nossa meditação se torne bem profunda, bem agradável. Podemos fechar os nossos olhos, concentrado no chakra frontal, entre as sobrancelhas. Vamos realizar 3 vezes o mantra I. Podemos começar. Concentrados na região da garganta, chakra laríngeo, mantra E.
Chakra básico ou coxígeo, mantra S. Podemos seguir essa prática, essa técnica, pelo tempo que quisermos. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.